vai ouvir agora então as palavras da jornalista, lutadora também de tantos anos, companheira Edgar Jones. Viva Zuzu Ângel! E viva Sônia Ângel! Eu vou ler, e não é por falta de convicção de minhas palavras, é porque é muita responsabilidade nos caminhos. E eu não estou acostumada a audiências. E eu não estou acostumada a audiências com tanta responsabilidade. Por isso eu vou ler. Eu venho como cidadã, como jornalista, que há mais de 40 anos milita na imprensa de meu país, e como vítima direta do Estado brasileiro, em seu último período de exceção, quando me roubou 3 familiares, manifestar publicamente minha indignação e, sobretudo, minha decepção, meu constrangimento, meu desconforto, minha tristeza perante o espetáculo lamentável que o nosso Supremo Tribunal Federal ofereceu ao país e ao mundo durante o julgamento da ação penal 470, apelidada de mensalão, que eu pessoalmente chamo de mentirão. Mentirão, porque é mentirosa desde sua origem, já que ficou provada ser fantasiosa a acusação do delator Roberto Jefferson de que havia um pagamento mensal de 30 dinheiros, isto é, 30 mil reais, aos parlamentares para votarem os projetos do governo. Mentira confirmada por cálculos matemáticos que demonstraram que não havia correlação de datas entre os saques do dinheiro no caixa do Banco Rural com as votações em plenário das reformas da Previdência Tributária, que, aliás, tiveram votação maciça dos partidos da oposição. Mentirão, sim! Isso me envergonhou, me entristeceu profundamente, fazendo-me baixar o olhar a cada vez que via no monitor de minha TV aquele espetáculo de capas parecendo medievais que se moviam, não com a pretendida altivez, mas gerando em mim, em vez de segurança, temor, consternação, inspirando poder sem limite e até certa arrogância de alguns. Eu, que já presenciara em tribunais de exceção, meu irmão, mesmo morto, ser julgado como se vivo estivesse, fiquei mesmo apavorada e decepcionada com meu país. Com este momento, que eu sei democrático, mas que esperava fosse mais. Esperava que a nossa corte mais alta, composta por esses doutos, homens e mulheres de capa, detentores do supremo poder de julgar, fosse imune à sedução e aos fascínios que a fama midiática inspira.
fosse a prova de holofotes, aplausos, projeção, mimos e bajulações da superexposição no noticiário e das capas de revistas de circulação nacional. Fosse impermeável às pressões externas. Daí que, interpretação minha, vimos aquele show de deduções, de indícios, de ausências de provas, de contorcionismos jurídicos, jurisprudências pós-modernas, criatividades inéditas, nunca dantes aplicadas, serem retiradas de sob as capas e utilizadas para as condenações. Para isso, bastando mudar a preposição. Se ato de ofício virasse ato do ofício, é porque havia culpa. E o ônus da prova passou a caber a quem era acusado e a não a quem acusava, a ponto de juristas e jornalistas de importância inquestionável classificarem o julgamento como de exceção. Não digo eu, porque eu sou completamente desimportante. Eu sou apenas uma brasileira, cheia de cicatrizes não curadas e permanentemente expostas. Uma brasileira acuada, mas disposta a vir aqui, não por mim, mas por todos os meus compatriotas, e abrir meu coração. Presente. A grande maioria dos que conheço não pensa como eu. Os que leem minhas colunas sociais não pensam como eu. Os que frequentam as festas e que vão às minhas festas também não pensam. Mas eles estão bem protegidos. Importam-me os que eu não conheço e não me conhecem. O grande Brasil, o que está completamente fragilizado e exposto à manipulação de uma mídia voraz, impiedosa e que só vê seus próprios interesses. Grandes e poderosos, e para isto não mede limite. Esta mídia que manipula, oprime, seduz, conduz, coopta, esta não me encanta, e é ela que manda. Quando assisti ao julgamento da ação penal 470, eu, com o meu passado de atriz, voltei à dramaturgia e lembrei-me de obras-primas, como a peça As Feiticeiras de Salem, meu espetáculo de estreia, escrita por Arthur Miller. É uma alegoria, um macartismo da caça às bruxas, empreendida pela direita norte-americana contra o pensamento de esquerda. A peça se passa no século XVII, em Massachusetts, e o ponto crucial é a cena do julgamento de uma suposta feiticeira, Tituba, vivida em montagem brasileira no palco do Teatro Copacabana, magistralmente por Cléia Simões.
Da cena participavam Eva Vilma, Rodolfo Maier, Oswaldo Loureira, Milton Gonçalves. Era uma grande pantomima, um julgamento fictício, em que tudo o que Tituba dizia era interpretado ao contrário, para condená-la, mesmo sem provas. Como me lembro da peça Joana d'Arc na Fogueira, de Paul Claudel, no julgamento farsesco da Santa Católica, que foi para a fogueira em 1431, de fato, sem provas, e apesar de todo o tempo negar, no processo conduzido pelo bispo de Beauvais, Pierre Cochon, que saiu do anonimato para o anonimato retornar, deixando na história as digitais do protótipo do homem digno. E a história tantas vezes se repete. No julgamento de meu irmão Stuart Angel Jones, a revelia, já morto no tribunal militar, houve um momento em que ele foi descrito como de cor parda e medido 1,60 m e poucos. Minha mãe, Zuzu Ângel, vestida de luto, aflita, com um anjo pendurado no pescoço, passou um torpedo para o jovem advogado de defesa Nilo Batista, assistente do professor Heleno Fragoso, que ali representava. O bilhete dizia: meu filho era louro, olhos verdes e tinha mais de 1,80 m. Nilo leu em voz alta, dizendo antes disso: vejam, senhores juízes, esta mãe aflita quebra a incomunicabilidade deste júri e me envia estas palavras. Eu era muito jovem e mais crédula e romântica do que hoje sou, mas eu juro que ainda acredito ter visto o juiz militar da Marinha se comover. Não havia provas. Meu irmão foi absolvido. Era uma ditadura sanguinária. Surpreende que hoje, conquistada tão ansiada democracia, haja condenações por indícios, dos indícios, dos indícios, ou coisa parecida.